Em evento sobre eleições, a presidente do STF, Carmen Lúcia, exalta a ficha limpa. E o ministro Luiz Fux defende que candidato inelegível devolva a verba de campanha. Presidente Michel Temer hesita em assinar decreto de relicitação de obras. Ex-governador Sérgio Cabral admite Caixa 2, mas diz que não agiu como corrupto. Operação contra jogo do bicho prende 17 pessoas no Rio de Janeiro. Fachada de loja desaba e mata 3 pessoas na China. Pela primeira vez, secretário de Defesa dos Estados Unidos visita o Brasil. Em Campo Grande, a construção de uma calçada para deficientes visuais vira motivo de piada. Agora no Jornal das 22. Olá, muito boa noite. Boa noite. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, elogiou a lei da ficha limpa e disse que ela é uma das melhores normas sobre o assunto em todo o mundo. A declaração da magistrada ocorreu durante uma palestra sobre os desafios contemporâneos da democracia das eleições em Brasília. O evento, promovido por uma universidade, foi mediado por Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal. O ministro destacou a força do voto para fortalecer o processo democrático. Compreendam a responsabilidade de vocês na escolha daqueles que dirigirão o país e que praticarão atos que repercutirão em nossas vidas. O ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, do Tribunal Superior Eleitoral, falou da importância da democracia participativa, a união de todos pelo bem comum. A democracia que está impregnada nessa possibilidade do cidadão construir as regras do jogo democrático que vão parametrizar a sua vida, de influenciar decisivamente a sua vida, trazendo a lume a ideia caríssima ao direito contemporâneo, que é a ideia de participação. A presidente do Supremo falou da importância da Constituição. Para ela, o povo tem papel fundamental na democracia. Onde está escrito, todo poder emana do povo, pode-se ler, todo poder é do povo. E o povo exerce, numa democracia de direito, segundo as normas estabelecidas. E estas normas estabelecidas são ou o voto, responsabilidade de cada um de nós, porque o Estado não é um construído, o Estado é uma construção permanente. A ministra também destacou a importância da participação popular e, como exemplo, citou a lei da ficha limpa. Ela lembrou que a norma é considerada pela ONU como uma das melhores leis que existem e acrescentou que é preciso respeito às normas e à Constituição. A declaração da ministra foi dada às vésperas do registro da candidatura do ex-presidente Lula. O candidato do PT deve ter o registro confirmado na quarta-feira no TSE, mas condenado e preso na Lava Jato, Lula deve ser enquadrado na lei da ficha limpa, já que teve a condenação confirmada em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O caso estará nas mãos da ministra Rosa Weber, que assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira, substituindo Luiz Fux. No Supremo, ela votou contra a concessão de habeas corpus de Lula. O Tribunal Superior Eleitoral e a Advocacia Geral da União firmaram nesta segunda-feira um acordo para cobrar de candidatos inelegíveis o ressarcimento aos cofres públicos de valores gastos com a realização de eleições suplementares. O convênio foi assinado no último dia da presidência de Luiz Fux no TSE. Que vai viabilizar exatamente o ingresso por parte da Advocacia Geral da União das ações de ressarcimento naquelas hipóteses em que a própria jurisprudência do TSE já se firmou no sentido de se tratar aí de uma situação de ressarcimento
do erário público, né, no caso dos cofres federais. A candidatura suplementar acontece quando o registro de candidatura é anulado ou quando há cassação de mandato. A ideia é cobrar dos candidatos inelegíveis os custos com uma nova eleição. Porque o TSE precisa cumprir vários desígnios, vários objetivos e deixou de cumprir alguns para pagar as despesas expressivas das eleições suplementares. Então, digamos assim, aqui esse termo de colaboração é uma marca da atuação tanto da Advocacia Geral da União quanto do TSE, que é velar pela rigidez do processo eleitoral e também, ao mesmo tempo, cumprir a promessa constitucional de zelar pelos bens públicos. O termo de cooperação vale por 5 anos. Caberá à Advocacia Geral da União entrar com ações de ressarcimento e informar ao TSE sobre o andamento dos processos. A tese também é defendida pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e pode atingir o ex-presidente Lula, que deve registrar candidatura na quarta-feira. O petista pode ser enquadrado na lei da ficha limpa, por ter sido condenado em segunda instância. A senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, reforçou nesta segunda-feira em São Paulo que o partido não tem plano B para as eleições e que Lula é o candidato a ser registrado esta semana no TSE. A presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, reafirmou em entrevista coletiva que a candidatura de Lula vai ser registrada no Tribunal Superior Eleitoral na quarta-feira. Para ela, uma possível ausência do líder do PT na disputa tiraria a legitimidade do pleito. De acordo com a lei da ficha limpa, uma pessoa condenada em segunda instância está fora de qualquer processo eleitoral. Se tirarem o Lula violentamente, se não eleger Lula, é uma eleição ilegítima. Se não permitirem que Lula participe do processo eleitoral, é uma eleição com forte caráter de ilegitimidade. A senadora mais uma vez acusou a falta de justiça no caso do ex-presidente Lula, que está preso há 4 meses em Curitiba. Tem muita diferença de tratamento, são pesos e medidas diferentes. Por isso que também vai caindo em descrédito junto à população. É uma perseguição muito grande, as pessoas vão vendo, espera, não pode ser assim. Então, por isso que há solidariedade grande ao presidente Lula e contestação da prisão. Gleisi reiterou que o PT não tem plano B para a disputa presidencial e que Fernando Haddad vai ser registrado como vice na chapa de Lula. Ela explicou que o ex-prefeito de São Paulo vai atuar como uma espécie de porta-voz de Lula nas viagens pelo Brasil. Vai ser muito importante uma unidade em torno dessa figura extraordinária que é o Lula. O ex-governador Sérgio Cabral admitiu pela primeira vez ter recebido dinheiro por meio de Caixa 2, mas afirmou que jamais agiu como um corrupto. Cabral e o ex-secretário de Saúde, Sérgio Cortes, foram ouvidos hoje durante depoimento na Operação Unfairplay, que apura a compra de votos para o Rio sediar a Olimpíada de 2016. Desta vez, o ex-governador foi ouvido a respeito das propinas que teriam sido pagas por Arthur Soares. O empresário, conhecido como Rei Arthur, era um dos principais fornecedores do governo do estado na gestão de Cabral. Carlos Miranda, delator e ex-operador do esquema criminoso de Cabral, disse que o ex-governador recebeu mais de R$1 milhão em propina das firmas de Soares por cerca de 5 anos. Cabral voltou a negar ter recebido propina, mas admitiu Caixa 2. Sérgio Cabral voltou a assumir seus erros, dizendo que usou dinheiro de Caixa 2 para fins pessoais. No entanto, afirmou que jamais prometeu obras públicas em troca de vantagens indevidas. Na semana passada, Cabral foi ouvido a respeito da suposta compra de votos de membros africanos do Comitê Olímpico Internacional e negou. O ex-governador disse que a denúncia de compra de votos para a Rio 2016 é preconceito racial por parte dos procuradores. A investigação indica que o pagamento foi feito também através de Arthur Soares. De acordo com a denúncia, Sérgio Cortes teve despesas pessoais pagas pelo empresário através da sua ex-sócia, Eliane Cavalcante. A benesse seria uma reforma em sua cobertura na Lagoa,
Zona Sul, no valor de R$ 148 mil. O empresário Arthur Soares está foragido. Mais uma semana de corredores vazios no Congresso e poucos parlamentares na Câmara. Ainda assim, na Casa dos Deputados começou o esforço concentrado, que vai tentar finalizar algumas votações, mas isso vai depender se haverá quórum suficiente. Entre as pautas que estão agendadas para serem votadas na Câmara estão os processos de cassação dos deputados Paulo Maluf e Nelson Meurer. A segunda semana de esforço concentrado na Câmara dos Deputados começa com expectativa de corredores vazios e pouca atividade. Assim como foi na semana passada, em que os deputados só conseguiram aprovar projetos para os quais havia acordo entre os partidos. Na pauta dessa semana, os deputados terão que discutir o projeto de lei que permite o pedido de medidas protetivas de urgência para mulheres vítimas de agressão. Hoje, a lei dá aos delegados de polícia até 2 dias para comunicar a ocorrência ao juiz. Esse período tem deixado as vítimas expostas a mais ataques e até mesmo à morte. Os deputados podem votar um projeto que permite que a medida protetiva seja expedida imediatamente. Nesta terça-feira, após adiar a reunião na semana passada por falta de quórum, o Conselho de Ética da Câmara pode votar o parecer final do processo por quebra de decoro parlamentar contra o deputado Nelson Meurer, do PP. Com isso, Meurer pode perder o cargo de deputado. Ele é acusado de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, num caso ligado à Operação Lava Jato. Ele também foi o primeiro caso de um acusado da operação com foro privilegiado a ser condenado. A pena de Meurer é de 13 anos, 9 meses e 10 dias. Também está prevista para o dia 14 a decisão da mesa diretora da Câmara sobre a cassação do mandato do deputado Paulo Maluf, do PP. Na semana passada, um pedido de vista coletivo interrompeu a análise do processo. Maluf foi condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão por lavagem de dinheiro. O deputado está afastado do cargo e cumpre prisão domiciliar. A defesa de Maluf pediu aos parlamentares que adiem o prazo mais 15 dias para a palavra final sobre a perda do mandato do deputado. Os advogados querem protelar o caso, pois sabem que, em meio às eleições, dificilmente a Câmara vai se reunir para resolver o tema. Por outro lado, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, argumenta aos colegas nos bastidores que a mesa diretora pode ser acusada de descumprir uma decisão judicial. Além disso, Maia fala em penalidades políticas nas urnas para os parlamentares, caso a questão não seja resolvida antes da eleição. Além disso, ainda há medidas provisórias na pauta. Uma delas concede subsídio ao preço do diesel até o final deste ano, ainda como parte da negociação do governo para acabar com a greve dos rodoviários. A subvenção custará 9 bilhões e meio de reais aos cofres públicos. Podem ser votadas ainda uma MP que acaba com o Fundo Soberano, revertendo recursos para o pagamento da dívida pública, e outra que cria 154 cargos comissionados no Ministério da Segurança. Nas comissões, a semana também está apertada. Na Comissão de Constituição e Justiça, pode ser votado um projeto que combate condutas ofensivas contra as mulheres na internet. A Comissão de Educação contará com a presença do ministro da Educação, Rocieli Soares, do Planejamento, Esteves Colnago, e da Fazenda, Eduardo Guardia, numa audiência para discutir os impactos do teto de gastos públicos nos investimentos em educação no país. Durante esse período eleitoral, é comum que parlamentares não votem pautas polêmicas e nem aprovem medidas que possam gerar alguma repercussão nas urnas. Mas o principal motivo do esvaziamento do Congresso é que muitos senadores e deputados estão se dedicando às campanhas em seus redutos eleitorais. Aqui no Senado, por exemplo, não está prevista nenhuma votação para esta semana. Conforme combinado com os líderes dos partidos, até outubro, a Câmara só deve ter mais uma sessão de votação. Já no Senado, mais 2. A primeira será no final de agosto e outra em setembro. Outro fator que contribuirá para o baixo quórum no Congresso é que nesta quarta-feira, dia 15, se encerra o prazo para o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral. Sendo assim, inúmeros parlamentares estarão focados nisso.
O corpo do jornalista Cláudio Abramo foi cremado na tarde desta segunda-feira no crematório da Vila Alpina, na zona leste de São Paulo. Abramo não resistiu às complicações de um câncer. O jornalista foi um dos maiores articuladores para a elaboração do acesso à informação aprovada em 2011. Também foi uma das principais referências no combate à corrupção no país. Há 3.000 anos, a gente está ouvindo não roubarás. Isso aí resultou em alguma coisa, por acaso? Não, né? Não adianta ficar doutrinando. Doutrinar não adianta nada. Abramo foi um dos fundadores da organização não governamental Transparência Brasil. Além de jornalista, também era bacharel em matemática e mestre em ciência da filosofia. Há 2 anos, ele enfrentava um câncer no intestino. O profissional deixa 4 filhos, 6 netos, a mulher e uma enteada. E veja a seguir, operação contra o jogo do bicho prende 17 pessoas no Rio de Janeiro. E ainda, fachada de loja desaba e mata 3 pessoas na China. Investigado pela suspeita de favorecimento de empresas do setor portuário com a assinatura de um decreto, o presidente Michel Temer admitiu na manhã desta segunda-feira ter receio de assinar novos atos. Ele deu a declaração durante uma reunião no Palácio do Planalto para debater um decreto sobre relicitações. Ao abrir a reunião sobre o decreto de relicitações com técnicos do governo e representantes de empresas, Temer disse que pediu para o encontro ser transmitido ao vivo pelos canais de comunicação do governo para discutir o decreto de relicitação das rodovias, que será assinado nas próximas semanas. Disse que tomou a decisão por preocupação com a transparência do ato. Sem citar especificamente o decreto pelo qual é investigado, Temer afirmou que esse tipo de documento faz um longo caminho dentro do governo até chegar às mãos do presidente. Não se pode ter a ilusão de que, num dado momento, o presidente da República redige um decreto e assina esse decreto e manda publicar. Isso não existe. Nem no meu governo e, evidentemente, não existiu em governos anteriores. Ele ainda argumentou que, em muitos casos, recebe os decretos para assinar num prazo curto e toma conhecimento dos textos quando já estão prontos. Temer criticou que, em situações como essa, haja alegações de que o presidente quis beneficiar uma ou outra empresa. Que muitas e muitas vezes eu verifico que decretos por mim assinados, que foram objeto destas preliminares todas que acabei de enunciar, e dos quais tomo conhecimento, muitas vezes apenas no dia, para ser assinado uma semana depois, às vezes até em solenidades públicas. O que se alega é que o presidente da República quis beneficiar uma ou outra empresa. E isto, meus senhores e minhas senhoras, gera, às vezes, procedimentos investigativos que às vezes alcançam 5, 6 mil páginas para revelar o óbvio, ou seja, que durante muito tempo se deu todo um processo, ou um um caminho administrativo para chegar ao presidente da República. Temer é investigado em inquérito no Supremo Tribunal Federal sob a suspeita de ter recebido propina para beneficiar empresas que atuam no Porto de Santos e assinar concessões portuárias em 2017. Ele nega as acusações e se diz vítima de uma armação. Embora tenha dito que só recebeu o decreto de relicitação na última semana, o tema vem sendo tratado há meses pelo governo. A intenção de relicitar concessões foi tomada em 2016, em meio às dificuldades financeiras enfrentadas principalmente por empresas que assumiram projetos leiloados durante o governo da ex-presidente Dilma. O decreto vai definir regras sobre a devolução das concessões e a nova licitação, que terá de ser aprovada pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal. A empresa que devolver a concessão não terá multas e dívidas perdoadas,
e não poderá participar da nova licitação. Uma operação contra o jogo do bicho prendeu 17 pessoas hoje no Rio de Janeiro. 2 deles foram detidos em flagrante por posse ilegal de armas. A máfia operava em quase 300 pontos de aposta e faturava 10 milhões de reais por mês. Os netos da matriarca herdaram o negócio. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro deflagraram nesta segunda-feira a Operação Saigon. A ação aconteceu em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Apontados como chefes do esquema do jogo do bicho, os irmãos Alexandre de Azeredo Coutinho, o Tioco, e Luiz Anderson Azeredo Coutinho foram presos logo cedo. Os 2 são netos de Dona Renê, falecida no curso das investigações, matriarca do jogo do bicho no município. A mãe deles também foi presa. O esquema fazia parte dos negócios da família e já acontecia durante décadas. Na casa de Luiz Anderson, agentes apreenderam mais de R$48 mil em espécie, além de joias em ouro. 2 policiais civis e 4 policiais militares também são suspeitos de integrarem o grupo. A Força-Tarefa investiga ao todo 53 pessoas por formação de quadrilha e corrupção passiva e ativa, além de peculato. A operação foi às ruas para cumprir 23 mandados de prisão preventiva e 57 de busca e apreensão contra a família Azeredo Coutinho, que operava em quase 300 pontos de apostas e faturava 10 milhões de reais por mês. Numa rodovia próxima a Dourados, no Mato Grosso do Sul, um homem protagonizou uma perseguição com a Polícia Rodoviária Federal, que durou 30 quilômetros. O fugitivo só parou depois de 2 pneus furados e um tiro na perna. Ele carregava no bagageiro do carro mais de 640 quilos de drogas. Fernando Lima Leite, de 33 anos de idade, é morador em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Ele conduzia essa picape Fiat Strada pela BR-463 no sábado, quando a PRF, Polícia Rodoviária Federal, deu ordem de parada ao veículo. O condutor desobedeceu e tentou fugir. Ele foi perseguido pelos policiais por 30 quilômetros até chegar ao trevo de acesso à Laguna Carapã, na MS 164. Os policiais chegaram a atirar no veículo e, mesmo os disparos atingindo os pneus da picape, o motorista continuou fugindo. O condutor só parou o veículo quando um dos tiros atingiu a perna dele. Fernando foi socorrido pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e levado para o Hospital da Vida, onde permanece internado. A picape estava recheada com 600 quilos de maconha e 4,4 quilos de skunk. Aos policiais, o condutor contou que pegou a droga na fronteira e entregaria no Trevo da Bandeira, que fica na BR-163 em Dourados. O acusado foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e, assim que encerrado o atendimento médico, será levado para o 1º Distrito Policial. Uma imagem impressionante. Parte da fachada de uma loja desabou e matou 3 pessoas. O acidente aconteceu em Xangai, na China. Uma câmera de segurança registrou o acidente. As pessoas andavam tranquilamente quando parte da fachada de uma loja desaba. Foi muito rápido. 9 pessoas foram atingidas. 3 delas não resistiram aos ferimentos e morreram. Entre as vítimas fatais estava uma criança de cerca de 5 anos. As autoridades estão investigando o caso e avaliando os riscos de um novo desabamento. A Turquia anunciou nesta segunda-feira uma série de medidas para conter a forte desvalorização de sua moeda. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan acusou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de ter atacado o seu país pelas costas. Os efeitos da desvalorização da moeda turca foram sentidos em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, onde o dólar se aproximou dos R$4. O Banco Central do país injetou 6 bilhões de dólares no sistema financeiro para garantir liquidez dos bancos e tentar parar a queda acentuada da lira. Mas o impacto do anúncio foi perdido algumas horas depois com as acusações do presidente Recep Tayyip Erdogan contra os Estados Unidos. Somos parceiros na OTAN e eles tentam nos esfaquear pelas costas. Isso não é aceitável.
Ankara e Washington atravessam uma crise diplomática ligada especialmente à prisão na Turquia de um pastor americano acusado de espionagem e terrorismo. Os Estados Unidos exigiram a libertação dele e lançaram no começo do mês sanções contra 2 ministros turcos. A tensão acelerou a queda da lira turca, que perdeu mais de 40% de seu valor em 2018, na comparação com o dólar e o euro. A crise financeira da Turquia continua trazendo caos econômico, mas não apenas para o país. Dessa vez, a Argentina também foi atingida. E em meio à crise turca, nossos vizinhos aumentaram a taxa de juros para 45% para tentar conter a disparada do valor do dólar diante o peso argentino. A decisão foi anunciada após o dólar atingir um valor de pouco mais de 30 pesos. Um aumento de 3,18%, acumulando uma alta de mais de 10% apenas neste mês. No ano, essa desvalorização do peso já ultrapassa os 60%. A ação do Banco Central argentino veio em meio à crise turca, que preocupa investidores de todo o mundo. A crise da Turquia desvaloriza principalmente moedas de países emergentes. O presidente turco Erdogan se posicionou duramente contra o que ele vê como ameaças estrangeiras e a facada nas costas dos Estados Unidos, após o governo de Donald Trump ter anunciado tarifas ao aço e ao alumínio turcos. O Banco Central da Turquia agiu para tentar acalmar os mercados e a lira reduziu as perdas, enquanto a Bolsa de Istambul proibiu as vendas de ativos baratos, o que diminuiu a pressão sobre os ativos locais. E veja a seguir, o ex-ministro Guido Mantega vira réu na Lava Jato. E ainda, a rainha do Soul, Aretha Franklin, está internada em estado grave. O juiz federal Sérgio Moro aceitou denúncia contra o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega e outras 9 pessoas nesta segunda-feira. É a primeira vez que Mantega vira réu na Lava Jato. Moro rejeitou a denúncia contra o ex-ministro Antônio Palocci. Segundo a acusação do Ministério Público Federal, Mantega editou a chamada MP da crise para favorecer Odebrecht em troca de propina de 50 milhões de reais. Esse valor teria ficado à disposição dele na conta geral de propinas do PT mantida pela empreiteira. Moro rejeitou a mesma denúncia contra Antônio Palocci, preso desde 2016. O juiz Sérgio Moro destacou que, apesar do ex-ministro Palocci ter participado dos fatos, foi o ex-ministro Mantega responsável específico pela solicitação e pela posterior utilização do dinheiro. A defesa de Antônio Palocci disse que ele continuará colaborando com a justiça e apresentando suas provas de corroboração. Os crimes apurados envolvem a edição das medidas provisórias que supostamente beneficiaram diretamente os grupos da Odebrecht, entre estas a Braskem. Segundo os procuradores, o objetivo da manobra era permitir que a Braskem pagasse tributos federais de forma parcelada, com valor de multa reduzido. Os denunciados vão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Segundo a investigação, o empresário Marcelo Odebrecht ofereceu propina aos ex-ministros com o objetivo de influenciá-los nas edições das medidas provisórias. A denúncia só era utilizada mediante a autorização de Guido Mantega, sendo que a parcela desse valor foi entregue aos publicitários Mônica Santana e João Santana para serem usados na campanha eleitoral de 2014. Ainda nesta segunda-feira, a defesa do ex-ministro Guido Mantega questionou a competência do juiz Sérgio Moro para receber a denúncia, mas ainda não se manifestou sobre o caso. Já o Partido dos Trabalhadores ainda não se manifestou oficialmente sobre as acusações. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a construção de uma calçada com o piso tátil usado para auxiliar deficientes visuais virou motivo de piada nas redes sociais. Isso porque a empresa responsável pela obra fez uma calçada, um verdadeiro zigue-zague. Veja a reportagem para entender melhor essa situação inusitada. Vamos mostrar primeiro o lado direito da calçada. Piso tátil centralizado, retinho, como deve ser para facilitar a vida dos deficientes visuais. Já do outro lado, um verdadeiro zigue-zague. O piso tátil vai contornando as 10 árvores por ali. Esteticamente fica até bonito. Mas e para quem é cego, como andar num lugar assim? Bom, para mim eu penso que é complicado. Agora para eles, não sei se eles têm algum curso para fazer aquilo. A situação chamou a atenção de muitos campograndenses. O serviço virou até motivo de boatos e piadas nas redes sociais,
Por meio de nota, a Prefeitura disse que a calçada faz parte das obras de drenagem e pavimentação na região do Parque dos Poderes. Ainda de acordo com a Prefeitura, a informação é que a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos já notificou a empresa responsável pela obra da calçada para as reparações que forem necessárias no local. Aqui uma curvatura necessária para quem não enxerga não dar de cara com o poste. Mas outros pontos curiosos. O piso tátil foi instalado retinho, as árvores ficaram do lado, sem atrapalhar. Já na outra parte, a mesma curvatura no chão foi feita sem nenhuma planta sequer. O pente fino do INSS está implacável. Quase 80% dos auxílios-doença revisados em 2 anos foram cancelados. Veja essa e outras notícias nos destaques da economia. Segundo o INSS, 78,9% dos auxílios-doença e 29,3% das aposentadorias por invalidez que passaram por novas perícias médicas nos últimos 2 anos foram cancelados. As revisões geraram uma economia superior a 10 bilhões de reais para o governo. Até o último domingo, o Instituto havia revisado um total de 933.917 benefícios. E mais brasileiros podem perder o direito aos recursos. O pente fino ainda vai apurar a situação de 178 mil beneficiários. E o Dia dos Pais foi excelente para os comerciantes. As vendas tiveram o melhor desempenho dos últimos 6 anos, segundo pesquisa da Serasa Experian. Em relação ao mesmo período do ano passado, o comércio cresceu 3,9%. Os produtos mais procurados foram roupas, perfumes e cosméticos, calçados e acessórios como cintos, carteiras, relógios e até mesmo meias. Embora positivo, o resultado foi mais fraco que no Dia das Mães e empatou com o Dia dos Namorados. Ainda assim, os empresários seguem otimistas. O Dia dos Pais funciona como um termômetro para as vendas de Dia das Crianças e o Natal, por ser a primeira data comemorativa do segundo semestre. 2 startups estão investindo na criação de ilhas artificiais. Serão 300 casas e uma forma própria de governo e moeda. O projeto escolheu as ilhas da Polinésia como ponto de partida. Já existem mais de 1.000 candidatos a colonos desta sociedade e a expectativa é de que cerca de 250 pessoas vivam nas ilhas até 2020. Não foi divulgado o valor de cada bangalô, mas o custo do projeto foi orçado em 60 milhões de dólares. Um projeto voltado para os mais endinheirados do planeta. E se é para sonhar, nada melhor do que o mar do Tahiti como paisagem diária. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta segunda-feira. A moeda norte-americana subiu 0,86% e encerrou o dia cotada a R$ 3,897 na venda. A icônica cantora Aretha Franklin está internada e gravemente doente. Um amigo informou que a família da rainha do soul pede orações e privacidade. A rainha do soul, Aretha Franklin, está gravemente doente. A fonte é o jornalista Roger Friedman, amigo da família da cantora, que também informou que os parentes pedem orações e privacidade. Franklin, que tem 76 anos, foi diagnosticada com câncer em 2010. A última vez que ela se apresentou em público, em agosto de 2017, na Filadélfia, foi descrita por Friedman como um espetáculo milagroso, pois ela já lutava contra a exaustão e a desidratação. A cantora tem 18 prêmios Grammy, entre eles uma premiação especial pelo conjunto da carreira. Entre seus maiores sucessos estão Respect e Say a Little Prayer. Em 1987, Franklin foi a primeira mulher a entrar para o Salão da Fama do Rock and Roll. Ela recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade das mãos de George W. Bush em 2005. A medalha é a maior condecoração que um civil americano pode receber. Em janeiro de 2009, ela cantou na posse de Barack Obama. E veja a seguir, secretário de Defesa norte-americano faz sua primeira viagem ao Brasil. E ainda, patinetes elétricas começam a ser compartilhadas em São Paulo.
O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, desembarcou em Brasília nesta segunda-feira em sua primeira viagem ao Brasil. Jim Mattis abriu a agenda oficial no país ao se encontrar com o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira. O responsável pelo Pentágono ainda tem uma reunião fechada com o ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, e vários encontros bilaterais dentro do Ministério da Defesa. A agenda de Mattis na América do Sul vai até sexta-feira e inclui visitas à Argentina, Chile e Colômbia. O secretário de Defesa pode anunciar acordos e parcerias com o Brasil. Em seguida, Mattis embarca para o Rio de Janeiro, onde tem compromissos agendados. Depois, ele segue para a Argentina. Jim Mattis ocupa um dos postos mais importantes do governo norte-americano e está na pasta desde o início da administração de Donald Trump. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil vão começar a pagar amanhã as cotas do PIS/PASEP aos trabalhadores de todas as idades que tinham registro em carteira entre 1971 e 88. O saldo médio foi calculado em R$ 1.370. Tem gente que recebe menos e outros recebem mais. Entre os anos de 71 e 88, as empresas e governos municipais, estaduais e União recolhiam o PIS/PASEP em nome dos trabalhadores, igual ao Fundo de Garantia. Todo ano era possível sacar o rendimento. Mas a Constituição de 88 acabou com isso e o dinheiro passou a ir direto para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é responsável pelo seguro-desemprego. E ninguém mais sacou o rendimento. O trabalhador só consegue sacar tudo o que tem direito se tiver doença grave, se aposentar ou completar 70 anos. Mas como a situação da economia não está lá essas coisas, o governo decidiu liberar as cotas. Até o dia 28 de setembro serão liberados quase 40 bilhões de reais. A Caixa Econômica paga o PIS e o Banco do Brasil o PASEP, que é para os funcionários públicos. Para saber se tem direito e o valor do saldo, é preciso ir a uma das agências da Caixa ou do Banco do Brasil ou consultar a conta pela internet. E agora vamos falar sobre o preço para se locomover, principalmente nas grandes cidades. Segundo o balanço divulgado hoje pela Agência Nacional de Petróleo, o preço do etanol na semana passada caiu em média 1% em 16 estados e no Distrito Federal. Em São Paulo, o litro passou a R$ 2,42. A gasolina caiu menos, a redução média de 0,27%. Foi em 15 estados e no Distrito Federal. Em São Paulo, estava custando R$ 4,22. Mas quem mora na cidade de São Paulo passou a contar no último sábado com uma alternativa a esse vai e vem dos preços. São as patinetes elétricas, que podem ser compartilhadas. O repórter Jonathan Alcalá foi ver como isso funciona. Até parece um brinquedo, mas é mais uma ideia inteligente de transporte numa cidade grande. Os novos veículos começaram a se espalhar na região da Avenida Paulista. O acesso à patinete é liberado por meio de um aplicativo no celular. Até dia 31, o uso é gratuito. Depois, o preço do aluguel gira em torno de 25 centavos por minuto. Enquanto todo mundo acha que eu estou em uma patinete comum, tem um segredinho aqui embaixo. É um pequeno motor elétrico que fica na roda da frente e funciona ao toque de um botão. Basta eu dar o impulso inicial e acelerar que eu vou embora. É muito legal. É como se alguém estivesse me empurrando. É mais fácil que andar de bicicleta. Uma pessoa que anda de bicicleta anda muito fácil no patinete, mas uma pessoa que não sabe andar de bicicleta também consegue andar de patinete. Acho que você mesmo experimentou e gostou bastante. O modelo alcança velocidade de até 20 km por hora. Tem autonomia de até 30 km. É silencioso, leve e portátil. Pesa pouco mais de 10 quilos. Hoje em São Francisco você vê uma enormidade de patinetes andando pela cidade. Inclusive as grandes cidades do mundo, como Paris, Barcelona, já estão recebendo também esse tipo de iniciativa. E é uma opção de transporte muito importante, porque ela é um componente para o usuário que desceu do metrô ou desceu do ônibus e quer chegar no seu local de trabalho ou na sua escola, ou até para lazer, que é muito divertido também. O Denis foi o primeiro usuário da plataforma a dar uma voltinha na patinete. Para ele, a ideia está aprovada.
Você está, por exemplo, atrasado para uma reunião e se porventura você utiliza uma bike convencional, você vai chegar, né, meio desarrumado para essa reunião. O patinete elétrico, você chega íntegro e não tem nem que se preocupar onde você vai deixar, simplesmente você fecha e praticamente entra na sala de reunião com ele. Então ele tem essa aplicação muito específica, ele é imbatível nesse sentido. Aprovado. Aprovadíssimo. Os novos veículos foram fabricados na China. Todos vêm equipados com freios a disco, GPS, luzes e capacete. No primeiro momento, cerca de 100 deles vão estar à disposição. Novos pontos de retirada estão previstos nas regiões do Parque do Ibirapuera e da Avenida Faria Lima. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.